Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a este magnífico podcast de Zinhazão. E hoje trouxe, como é que eu posso dizer? Posso dizer que é o meu ídolo no futebol, Rafael Santos. Olá, Rafa. Olá. Está tudo bem? Está tudo bem. Estás feliz por estar aqui? Estou. Volta ao Porto. De volta. É? Dá para visitar a família, dá para descansar um bocadinho, mesmo trabalhar, tem que ser. E aproveitar também para te agradecer, como é lógico, pelas palavras, grande moral. Grande moral, é o meu ídolo. mas pelo convite também, porque é sempre bom nós estarmos por dentro dos projetos de alguém que também esteve dentro dos nossos, não diretamente, mas indiretamente, e tu sabes, e também de quem nos ajudou muito. Agora eu é que fiquei emocionado, sabes? Eu, no início, costumo sempre falar um bocado da faculdade. Ok. E queria aproveitar, apesar de já ter passado um tempinho da tua faculdade, mas como também andaste na minha, vamos falar sobre isso. Vamos lá. Faculdade, andaste no ISMAI? Sim. Eu andei no SMAI, tirei licenciatura e depois acabei por seguir mestrado exatamente na mesma área que foi desporto. Especializei-me em alto rendimento e foi isso, basicamente foi isso. Gostei muito. Gostaste do curso? Adorei o curso, Da faculdade? adorei a faculdade. É como eu costumo dizer, é a minha casa-mãe, sempre que posso vou lá. Mesmo agora nos congressos de futebol e por aí fora, eu acho que este até foi o primeiro que até acabei por não ir, mas tenho ido todos os anos mesmo depois de deixar a faculdade, porque realmente é sempre bom voltar, é sempre bom voltar a ver algumas pessoas, voltar a ver a malta do futebol que já não vejo há algum tempo, e agora também com a distância não é fácil e dá sempre para... Pois, porque tu és de Gaia? Eu sou de Gaia. És de Gaia. Já Não é nasci distante. em Gaia, mas sou de Gaia. Sim, és de Gaia. Distante da Maia. Agora estás Distante também. ainda mais distante. Da Maia e do Porto. Da Maia e do Porto, exatamente. Não, o processo de faculdade também acabou por não ser fácil por isso, pela distância. Porque enquanto eu estudava e eu trabalhava no sentido de tinha de dar treinos a miúdos e ainda jogava na altura e era muito desgastante. O curso de desporto por si só já, fisicamente, já é muito... exige muito de As pessoas nós. acham que aquilo é tipo educação física. Exato. E é tranquilo. E é ir lá meia hora e vir Yeah. embora, mas não tem nada a ver. E aquilo fisicamente é muito desgastante. Eu lembro-me que nós tínhamos, imagina, 3 horas de manhã de natação, aula prática, e se calhar tínhamos que ir para Folgosa, vir, e ainda tínhamos mais alguma aula prática ali até a hora do almoço ou depois do almoço. E eu depois ainda saía dali e ainda ia treinar. E é um ritmo... Mas se excelente. fores para o desporto já a pensar no futebol? Sim, sempre foi numa perspectiva de preparar o futuro. Sempre quis seguir isso e depois alguns níveis de treinador já com essa ideia e acabou por ser relacionado, como é lógico, com o futebol, até porque a especialização em treino desportivo já foi com essa ideia e tudo. Mas agora estás analista, não é? Já foste treinador adjunto. Exatamente. Treinador principal, nunca te ocorreu? Olha, cada vez menos, sou sincero, porque eu agora acabei por chegar a um patamar que me permite ter uma noção daquilo que é realmente o treinador principal. E as pessoas que pensam que o treinador principal é, digamos que aquela personagem que aparece na televisão e tudo mais, e que até é engraçado, há muita coisa por trás que as pessoas não têm noção. E quando eu falo por trás, não é só na preparação do treino, na preparação da estratégia para o jogo, não tem nada a ver com isso. E eu tenho como exemplo o Tiago, que exige muito de nós, mas também exige muito dele. E há muita coisa por trás, a nível de estrutura diretiva, reuniões, a parte da imprensa, da comunicação, que também acaba por estar relacionado contigo, que nós não vemos. É um trabalho invisível que nós não temos noção. Para além de preparação daquilo que é realmente a estratégia, a preparação dos treinos, a preparação e tentar que aquilo ande bem no sentido do grupo, a nível mental, porque isso também conta muito. E depois também tem 6 elementos para gerir de equipa técnica, ou seja, nós temos os jogadores, que já temos que gerir individualmente, mais a equipa técnica. E o nosso trabalho dentro da equipa técnica, claro, temos o trabalho que é bastante, não há como dizer que não, mas depois também acabamos por ter menos preocupações, menos responsabilidades. Claro que a nossa responsabilidade é imensa, mas acabamos por ter menos do que ele, é normal. Claro. É e ele que dá a cara. Exatamente. Quando ganha é ele que aparece no jornal, a cara dele, mas quando perde também.
E daí o cada vez menos, pelo menos nos próximos anos não. Não digo nunca, mas nos próximos anos realmente não, porque já tinha alguma noção de que não era fácil, mas este ano ainda mais, realmente é difícil. Sim, focando no futebol de formação, eu tenho aqui, já disse 2 ou 3 vezes neste podcast, que para mim é obrigatório um filho meu passar pelo futebol de formação. Eu acho que é obrigatório, tanto a fase da competição como o grupo, o balneário. Tu também jogaste à bola, jogaste no Coimbrões e na formação. Foi Coimbrões, basicamente. Sim, a maioritariamente. Ainda joguei no Canidelo, mas era mais novo. Sim. Tu achas que isso é mesmo obrigatório para um filho teu? Passar pelo futebol de formação? Olha, para um filho meu vai ser obrigatório, que não é obrigatório, porque nós não podemos obrigar a nada, não é? Claro. Mas vai ser prioritário, digamos assim, passar pelo desporto. Pelo futebol, claro que é algo que eu gosto, claro, como é lógico, e se ele assim o quiser, ainda melhor. Mas eu acho que realmente essa parte social do desporto faz muito bem. E sendo um desporto coletivo, como é o futebol, ainda mais. Porque realmente as ligações que se criam são para a vida. E eu acho mesmo isso. E acho que a adversidade, o ajudar o colega do lado, o ter que partilhar, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo muito por mim que eu era filho único, e sou filho único, e eu acho que o balneário também acabou por ter algum papel preponderante naquilo que foi a minha educação. Que já são muito próximos. É mesmo isso. Eu não tenho um irmão, mas tenho alguns que o futebol me deu. Percebes? E é muito por aí, eu acho que muito o papel social... Muito fofo. Eu acho que o papel social do desporto é esse. Claro que se um filho meu quiser andar no futebol, maravilha, porque... Claro. Filho e tu quando filho? Sim. Porque agora... Sim, não é agora, é sempre. Não, agora no sentido de estar a dar realmente importância àquilo que é o futebol feminino, e bem, muito bem. Tu quando entraste no futebol, claro, todos os miúdos que entram no futebol têm o sonho de ser grande jogador. Quando é que foi aquele momento em que tu percebeste, tipo, tiveste mais os pés assentes na terra e disseste, se der, top, mas se não der, tenho que ter aqui um plano B? Olha, o plano B sempre foi preparado desde o meu primeiro ano de sénior, que foi quando entrei na faculdade, era aquilo que estávamos a falar há bocado. No sentido de ter os pés na terra, de perceber que realmente já iria ser difícil o tal sonho seguir em frente, digamos assim, que era jogar em campeonatos profissionais como jogador, eu acredito que esse clique me tenha dado há 3, 4 anos atrás, porque já tinha 23, 24 anos, nesse ano, que foi principalmente no ano de São Martinho, as coisas até acabaram por correr bem, eu ganhei ali alguma esperança, mas depois acabou por no ano a seguir as coisas não correrem tão bem num patamar acima. E começaste a crescer na parte mais do Exatamente. Eu sempre treinei miúdos, era aquilo que eu estava a dizer, mesmo antes do tempo de faculdade, porque sempre gostei de estar ligado a essa área, ao treino, principalmente de formação, foi onde comecei, e depois cada vez mais, porquê? A parte de jogador, digamos assim, as coisas não começaram a correr tão bem. Então aquilo acabava por ser algo que eu gostava, mas também acabava por ser o meu refúgio. Eu acabava por me esconder um bocadinho ali, por não estar tão contente noutros sítios. E basicamente os pés na terra acabaram por ser aí, esquecer um bocadinho o sonho. Não é esquecer, porque o sonho continua lá. Claro. Nós queremos sempre mais. Mas agora de outra maneira. Exatamente, é por aí. Tu ainda chegaste à terceira liga. Sim. Ainda chegaste. Já é bom. Sim, já é muito bom. Foi muito bom. E eu costumo dizer que o meu processo de formação não foi fácil, porque eu não passei, como é lógico, por nenhum clube grande, eu nunca joguei nenhum campeonato nacional. Sim. E para alguém que ambiciona chegar aos campeonatos profissionais, não tendo uma base de um clube grande, por exemplo, não é fácil. E eu acredito que a minha curta carreira foi por aquilo que foi o meu trabalho, que não foi espetacular, não foi, mas que foi boa, sem dúvida. Aproveitaste. E a minha curta carreira acabou mesmo no ano anterior de tu teres assumido uma parte técnica do Oliveira de Douro, do Sub-19. Acabou nesse ano. Ano em que, apesar de eu estar fora, não foi com mais gostei, mas foi que eu estive mais próximo dos meus amigos e mesmo do Oliveira de Douro, porque sentia ali uma ambição diferente. E tu viralizaste num momento épico de balneário, até deste algumas entrevistas por causa desse vídeo. O que é que tu sentiste nesse grupo, nesse Sub-19 do Oliveira de Douro? Olha, sentias uma coisa diferente? Sentia. Sou sincero, aquele grupo, e nós quando chegamos aqui falamos precisamente das relações que temos em comum, porque esse grupo é um grupo muito especial. Eu, além deles
na altura serem meus jogadores, hoje são meus amigos. E não é fácil dissociar as duas coisas, porque às vezes... Abusam um bocado. Exatamente. Eles não, mas há quem possa, principalmente de fora, possa confundir. Mas há coisas que realmente, e ali foi a prova viva de que as coisas que dá para tu conseguires ter uma relação de amizade e conseguires ser, neste caso, treinador, adjunto, daqueles jogadores. E realmente é como tu dizes, era um sentimento de pertença tão grande naquele grupo, que toda a gente gostava de toda a gente brincava com toda a gente, não vias ali. Claro que há sempre quem se tem melhor e pior, Claro. mas era um sentimento que toda a gente estava ali para o mesmo. E acho que foi o primeiro ano que eu senti que o Oliver Adour, pelo menos enquanto eu jogava, ou enquanto eu entrei no Oliver Adour, que se pensava mesmo em subir a uma divisão nacional. Sim. Porque... E é público no sentido de... Foi partilhado com a malta de fora que não era o objetivo inicial. Não Sim. era. Mas Era por quem mandava. Sim. E depois nós percebemos, a equipa técnica percebeu as dificuldades que tínhamos dentro do nosso grupo a nível, a nível técnico, mesmo a nível técnico, e foi realmente o grupo que conseguiu aquilo tudo. E foi fantástico por isso. Porque nós, na altura, nós queríamos ir buscar um ou outro jogador a campeonatos nacionais para ter ali alguma ambição ainda mais forte, e a realidade é que não foi preciso, porque foi exatamente com aqueles foi exatamente aqueles que nos levaram ao sucesso, porque acabamos por não subir, mas foi uma época de sucesso. Foi terceiro lugar e foi já quase... Sim, e andamos ali até à última jornada a ver se conseguimos o acesso à fase final. Mas é muito dentro daquilo que estávamos a falar há bocado, foi o grupo. Percebes? E eu acho que... E mesmo vocês enchiam o estádio do Oliver Adour. Eu não via aquilo... Pá, os séniores enchia, mas sub-19 era difícil ter tanta gente a ver um jogo de formação. Sem dúvida. E lá está, mas acabavam por ser os amigos, e depois eram os amigos dos amigos, e depois já eram os conhecidos. Eu próprio já não fazia parte do grupo em si, mas estava sempre no balneário. Exatamente. Eu fui lá algumas vezes ao balneário. Sem dúvida. Aparecia nas análises, perfeito, mostrava todas as vídeos. Claramente, mas lá está. Mas nós fazíamos essa análise interna, digamos assim, daquilo que era o jogo passado, e tu chegaste a aparecer. Porque eu cheguei a treinar, para ver. Exatamente. Fiz 2 treininhos. E chegaste a aparecer porquê? Porque nós sentíamos que, tal como tu, havia outras pessoas importantes ali no grupo que não faziam parte do grupo, no sentido de serem jogadores na altura, mas faziam parte. Nós colocamos várias vezes assim trechos diferentes, digamos assim, mesmo por isso, porque nós sentíamos que era um grupo diferente e que se ligavam a pequenas coisas. Eles ligavam-se a ti, que estavas de fora, eles ligavam-se ao facto de um jogador se lembrar de fazer uma coisa diferente, como tivemos a oportunidade de falar dele ao bocado do Muxa começar a ladrar, e aquilo já era um motivo para brincar. A meio do jogo. A meio do jogo, atrás do adversário. E foi particular, esse grupo foi especial. Porque eu sinto que eles... Imagina, o futebol de formação, normalmente, diz, o que importa é participar, ou divirtam assim, mas toda a gente ganha. Eu senti que aquele grupo queria ganhar a divertir-se. Sem dúvida alguma. E eles eram amigos uns dos outros ali dentro. E havia muita raça ali. Havia porque, lá está, eu acho que toda a gente que é de futebol acompanha, por exemplo, o Cândido Costa. E ele, numa das entrevistas que eu tive a oportunidade de ver, ele falou disto que é, tu dispores de algo teu para ajudar um colega de equipa, tu teres que partir uma perna se for preciso, para ajudar um colega teu de equipa, isto é muito difícil. E eu naquele grupo eu sentia isso, percebes? E isto é muito difícil no futebol. Eu tive em alguns, como jogador maioritariamente e como treinador, e é realmente muito difícil tu encontrares isto. E ali era, sem dúvida, isso que era a tal raça. Era eles darem a vida uns pelos outros, era darem as mãos, e depois era o grupo que eles tinham. E o que jogavam também, atenção, que eles jogavam bem. Dá-me uns toques. Depois tu, entretanto, sais do Oliver Adour, ainda passas ali um tempinho curto no Salgueiros, já nacional aí. Já foi nacional. A primeira experiência de treinar jogadores nacional. Sim, em contexto coletivo, sim. Eu depois também acabava por estar ligado ao IFT, à parte da técnica individual. Sim, é isso, também queria falar. E acabei por apanhar aí alguns jogadores de primeira e segunda liga, mas que já são profissionais, mas num contexto coletivo foi a minha primeira experiência. E como é que é esse treino particular aos jogadores que vêm de primeira liga ou segunda liga ou assim e vêm com aquela... Sentiste alguma mania deles? Pelo contrário, muita vontade de aprender. E foi das coisas que mesmo este ano, em contexto coletivo, eu consegui exatamente confirmar isso.
que é o jogador profissional de primeira e segunda liga, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar de têm uma sobranceria acima da média, são arrogantes. Não, nada. Pelo contrário, gostam de aprender, procuram-te. Se tu lhes dás algum feedback, por exemplo, no meu contexto era um feedback até mais técnico, eles muitas vezes procuram-te para tentar chegar a ti, para tentar melhorar, para tentar crescer. Aquilo também acaba por ser a profissão deles, é a vida deles, e se eles crescerem vão jogar melhor, vão ter mais rendimento, vão ganhar mais dinheiro no futuro, vão ter contratos melhores, eles sabem disso, eles têm essa consciência, mas mesmo a nível pessoal, são pessoas que se dão. É uma ideia um bocado errada, sou-te sincero, daquilo que é a sociedade. Acredito que eles para fora possam transparecer isso, mas acredita que nós que lidamos diariamente com eles, não tem nada a ver. Pois, e tu depois, agora neste momento estás no Nacional, na equipa técnica, como é que foi esse convite do Tiago? Como é que chegou isso? E qual é que foi a tua primeira reação? Porque é um contexto completamente diferente daquilo que estavas habituado. É um contexto diferente. A decisão, não é a decisão, mas a parte mais difícil foi realmente eu perceber que de um momento para o outro eu tinha que parar de jogar. Que não foi difícil, como é lógico, claro. Porque uma oportunidade como esta aparecendo, eu só tinha que ir. Claro. E lá está, foi aquilo que eu falei contigo. Eu gostava mesmo já da parte do treino, de estar envolvido nesse espírito. A relação com o Tiago foi mantida desde na altura do tempo em que ele foi meu treinador de Canelas, em que tínhamos uma relação espetacular, mesmo jogador-treinador, e eu também o procurava muito. Foi o meu tutor também, na altura no mestrado, na parte do meu estágio, que me ajudou imenso e, quero eu crer, que ele também viu aqui algum potencial no sentido de tentar procurar informação, de tentar crescer como treinador, de lhe procurar ajuda quando tinha que ser, porque mesmo para o Liberador na altura, chegava a trocar algumas ideias com ele e perguntar-lhe, olha, estamos a pensar, não era ele decidir rigorosamente nada, mas trocávamos algumas ideias, olha, estou a pensar fazer isto e isto, o que é que achas daquilo que é a tua experiência como treinador? Trocávamos algumas ideias e eu quero crer que esse convite, digamos assim, foi muito por aí, por ele ver que realmente eu era interessado e pela relação, como é lógico, que tínhamos. Ele depois também acabava por precisar de alguém que estivesse ligado à parte mais técnica dentro da equipa técnica e alguém que também que ajudasse na análise. Depois também acabei por ajudar também naquilo que foi a bola parada, porque o principal responsável é o Luís, o adjunto. Ou seja, acabava por ter... Fazes um pouco de tudo também. Exatamente, e que acrescentar alguém à equipa técnica, mas a grande prioridade, digamos assim, que era o aspecto técnico. Pronto, e com o decorrer digamos assim, das conversações, que não era uma conversa de amigos, claro. Ele fez-me entender que precisava de alguém e eu só tinha que ir. Quiseste trabalhar. Claro. Mas antes de falar desse ano, foi o primeiro ano, antes de falar disso, tu chegas lá, Madeira, certo? E ao fim deste ano, sem ser do futebol, o que é que te estragou mais? A poncha? O bolo do caco? Olha, mais se calhar até o bolo do caco, porque eu não sou muito de beber álcool, sou-te sincero. Nunca fui, desde que joguei nunca fui, nem de beber, nem de fumar, nada, nunca tive vícios. Mas mais o bolo do caco, porque gosto de comer. E agora aproveitei que já deixei para comer mais à vontade, já não tenho que ter aquele cuidado em pesar a comida como eu fazia para fora, e agora já, embora tenha algum cuidado, já não é o cuidado que tinha que ser como jogador. Porque eu fui lá o ano passado, na Madeira, fui à Madeira, sim. Poncha e bolo do caco. Ora, bolo do caco era sempre. Era entrada, bolo do caco com a manteiga de alho, claro. E depois comida, prego no bolo do caco. Não, aquilo... Viciei mesmo naquilo. Na brisa maracujá. Boa também. Esquece. A parte gastronómica, e não só, mas a parte gastronómica da Madeira é muito interessante. E aquilo não tens um tempo, uma meteorologia que está sempre a chover. A maior parte do tempo está sol, está um clima alegre. Dá para dar uma voltinha à praia. Nós onde estamos acaba por não ser assim. Porque na Choupana, como é lá em cima, acaba por ser com altitude. E ainda tem algumas polémicas por causa disso. Foi porque é aquilo que é o tempo que é na Choupana e toda a gente sabe. Há ali um período horário em que realmente não costuma haver problemas. Agora, quando é naquelas horas é mais complicado. Isso é. Mas felizmente as coisas acabaram por se encaminhar, os jogos que tiveram aí atrás acabaram por se realizar e não condicionou assim tanto o campeonato no sentido dos nossos objetivos. E depois, imagina, o que mais me fascina a ver-te, por exemplo, às vezes fotos que tu pões, ou às vezes mesmo na televisão aparece, é que tu estás perto
daqueles jogadores que nós vemos na televisão é que jogam muito. Estás a ver? E jogam, é a realidade. Claro. Porque eu já tive a oportunidade de passar por campeonatos distritais mesmo, E era isso que eu te queria perguntar. e é uma diferença abrupta. Qual é, mas a diferença, por exemplo, nós tivemos o Jota, o que foi de Espinho para o Guimarães está na Premier. Sim. Tu achas que a maior diferença entre os jogadores da Distrital entre os jogadores da Distrital e da Primeira Liga é a qualidade ou é o trabalho? Ou é os dois? Porque imagina, eu às vezes vejo jogos da Distrital e há jogadores que realmente têm muita qualidade. Sem dúvida. Muita qualidade. O que é que achas que falta a esses jogadores para darem um saltinho? É a sorte, é a oportunidade ou é trabalharem mais? Acaba por ser também a oportunidade, porque há realmente jogadores que têm essa qualidade e nunca conseguem, por um ou outro motivo, porque a sorte acaba por fazer parte, e eu alio muito a sorte ao trabalho e acredito muito nisso, mas a realidade é que, por vezes, há jogadores que fazem de tudo e mais alguma coisa e não conseguem. Mas eu acho que realmente há uma diferença qualitativa naquilo que é o jogador de distrital, digamos assim, e daquilo que é o jogador de Primeira Liga. Embora isso não seja tudo, e era aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é um bocadinho de tudo, digamos assim, do E é lado... do momento do clube. Por exemplo, tivemos o central do Coimbrões, que este Sim, ano meia época faz no Coimbrões, meia época faz na Primeira, apesar de ter descido. Mas ele até jogou bem. Eu fui ver alguns jogos ao Bessi e ele até jogou bem. Sem dúvida. É um bocado pelo contexto dos clubes também. E depois é o que eu estava a dizer, depende um bocadinho de tudo. Depende do estado físico, depende do estado realmente técnico do atleta, do estado mental, porque tu tens que ser muito resiliente para continuar a trabalhar. As coisas quando correm bem é fácil e tu acabas sempre por sonhar e por meter algumas expectativas e continuas, mas nos momentos em que as coisas não correm tão bem, é que aí sim é que se vê quem é que faz a diferença, percebes? E eu acho que é como tu dizes, é um bocadinho de tudo, não é só o aspecto técnico que faz a diferença, não é só, porque tecnicamente se calhar tem jogadores no Campeonato de Portugal ou na Liga 3 que encaixavam perfeitamente na Primeira Liga, mas fisicamente não conseguem, ou fisicamente têm essa competência, mas tecnicamente não chega. Eu acho que é um bocadinho de tudo. Eu acho que não há uma coisa que eu consiga dizer e realmente, olha, é só por isto. É difícil. Eu queria te perguntar, tu estás muito perto do relevado, tu fazes parte da equipa técnica que vai mesmo ao banco. Que jogador é que assim, perto, é que tu viste, surpreende-te mais e o que tinha melhor qualidade na Primeira Liga? Ok. A nível de relevado, eu costumo ir para o aquecimento e a nível de jogo, digamos assim, eu acabo por ficar cá em cima. Ok. Eu e o outro analista, que é o Daniel. Para te responder à pergunta dos jogadores que realmente encheram as medidas, principalmente, como é lógico e evidente, o Gyökeres, por tudo. Porque, O pessoal diz que ele é, agora já está, mas ao início era o Tosco, é um olha, Tosco, tecnicamente sincero, deste ano daquilo que nós vimos, porque nós tivemos a oportunidade de jogar com o Sporting 2 vezes para o campeonato e para a Taça da Liga. Da Taça da Liga, sim. E não tenho nada essa ideia, sou-te sincero. Eu acho que é muito competente em todos os momentos. Porque ele fisicamente é muito interessante, tecnicamente é interessante, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. E taticamente também, porque ele ocupa muito bem os espaços e por aí fora. Vai muito bem para as alas também. Exatamente, é versátil, ele consegue servir de apoio e ir na profundidade. Ele alterna muito bem o jogo dele e isso também dá ao Sporting algo que se calhar noutros contextos não é possível. Noutros clubes não é possível, é a realidade. Mas para além do Gyökeres, que é realmente diferenciado, houve outros jogadores que eu gostei muito. O caso do Coxo, que tecnicamente ele vê coisas onde mais ninguém vê, do próprio Di Maria, porque a condução do Di Maria, eu tive a oportunidade de estar ali a alguns metros no aquecimento e realmente é muito diferente daquilo que lá está, comparativamente com... E eu sou sincero, eu acho que isso é uma sorte para mim eu ter conseguido ver as várias realidades, da Distrital até à Primeira Liga, e é muito diferente. Não há como negar, também jogou Real Madrid. É campeão do mundo, é outros patamares. E agora, claramente, o Rodrigo Moura. Sem dúvida. É alguém que acelera sempre o jogo e que a relação. Eu, por exemplo, eu sou portista e eu no Porto já não me sentia assim. Quero ver um jogo por causa de um jogador, desde o Luís Dias, provavelmente. E eu agora vou ver os jogos do... O Porto está numa má fase. E eu vejo,
que o Rodrigo Moura marque. Vamos empatar 1-1, mas o Rodrigo Moura tem que marcar, estás a ver? Sem dúvida, está num Porque momento ele tem ali qualquer coisa que puxa, não é só a técnica, ele tem mesmo ali uma energia à volta dele. É a irreverência. Ele puxa, ele... Pá, é miúdo, é mais novo. Claro. Imagina, eu agora já estou naquela fase, eu tenho 21 anos, já estou naquela fase de... O Doué marca um bis na final da Champions e tem 19 anos, é mais novo que eu. é um miúdo. chaval, diz que a ver dele, chaval, para de me fazer bem, estás a ver? Claro. Mas é isso. O Rodrigo Moura, para mim, é mesmo um jogador que vai dar muitas cartas. Para mim, vai ser um dos futuros líderes da seleção. Sem dúvida, acaba por ser o nosso futuro e a chamada à seleção é Claro. a prova viva disso. E no Nacional, apesar de vocês estar a lutar para não descer a maior parte da temporada, reparaste nos jogadores, ou seja, é mais fácil ensinar um jogador do Nacional ou propriamente tipo de um Alvaradouro, mais novos, que têm mais... Eu acho que os mais novos até têm mais vontade de aprender, visto de fora. Os mais novos têm mais vontade de aprender. Mas é mais fácil ensinares um jogador do Nacional, um clube que luta para não descer, teve na segunda divisão. Para mim é um clássico do futebol português, para mim é um clássico. Mas é mais fácil ensinares um jogador do Nacional ou do Distrital? E eu não acho que seja mais fácil ou mais difícil. Para nós, a equipa técnica acaba por ser, e ainda bem, porque obriga-nos a crescer, mais difícil, porque tu tens que ir muito ao pormenor naquilo que é o detalhe na Primeira Liga, percebes? Na recepção, se é de 1 metro, se é de meio, se o toque tem que ser com a parte mais interna ou com a parte mais de trás, se tens que rematar mais com a parte de dentro, mais com a parte de fora. Mas isso tens de ser mesmo um alucinado pelo futebol. Por exemplo, o teu trabalho, eu não conseguia ter o teu trabalho. Tipo, estavas-me a dizer que estiveste a ver uns jogos de futebol. Sim. Tens que analisar o... Eu não conseguia ver tipo 2 jogos de futebol no mesmo dia. Imagina, se fosse do dia, se fosse estar a dar em direto, consigo ver. Agora vou ver um jogo para ir dar um mês atrás. Tipo, eu já sei o resultado, já vi o resumo. Lá está, mas isso, por isso é que eu comecei a dizer-te que nós estávamos de férias e não estávamos. Porque nós estamos em constante aprendizagem, em constante crescimento, digamos assim. E para isso é importante nós também termos noção do que é que se está a passar, não só em Portugal, mas também fora. E eu estando de férias era isso que eu estava a dizer. Eu vi cerca de 12, 13, 14 jogos esta semana, de segunda até sábado, vá. Embora no sábado não tenha tido muita oportunidade de ver jogos. Lá está, e tive a oportunidade de ver vários contextos, porque acho realmente necessário. Te apetece passar assim um jogo à frente? Não. Sim. Não, lá Em está. 2.0? Não, isso não, mas eu vou dar o meu ponto de vista quanto a isso. No sentido das pessoas acharem que é chato e que realmente, já sabendo o resultado, mas nós não olhamos para o resultado. Quando estamos a ver esse tipo de jogos, nós olhamos muito para aquilo que são as nuances táticas, para aquilo que está a acontecer no jogo, qual é que é a abordagem defensiva de determinada equipa ou ofensiva de determinada equipa, para crescimento próprio, percebes? É muito por aí. É para aquilo que nós somos ambiciosos. Eu acho que todos nós dentro da equipa técnica temos uma ambição enorme. E não sou só eu que faço isto, não sou só eu que vejo jogos, não sou só eu que vejo outros jogadores e por aí fora. Eu ontem podia ter saído de casa e fiquei a ver o AVS com o Vizela. Sim. E fiquei a ver a final do Europeu de Sub-17. Porque lá está, acho que temos sempre por onde aprender. E quem pensa que já chegou ao mais alto patamar de Portugal, digamos assim, e acha que já está confortável, eu acho que aí é o maior erro, para as coisas começarem a correr mal. E é por aí. Mas elas agora falam de Sub-17, vocês realmente a equipa técnica, especificamente a equipa técnica, está mesmo a tentar a formação, por exemplo, do Nacional. Vocês veem jogos da formação do Nacional? Sim. Nós procuramos ter sempre... E têm contacto com os jogadores? Sim. Quer do Nacional, quer fora. Tentamos sempre ter esse conhecimento, lá está, aquilo que estamos a falar, daquilo que está a acontecer, percebes? Sim. Vou dar um exemplo. Formação do Nacional. Nós, muitas vezes, temos conversas com o departamento de formação. Eu também acabei por fazer lá o meu estágio no Nacional e tive a oportunidade de ter algumas conversas. Eles trabalham muito bem naquilo que é a formação. Tivemos a oportunidade de ir ver o Sub-17, o Sub-19, eu acompanhei de perto mais até o Sub-14. Ou seja, temos que perceber, porque ali na Madeira também é um contexto em que temos que realmente estar atentos ao viveiro que há ali.
E nós sabemos que, atenção, não sei qual é a opinião das pessoas no geral, mas há muita qualidade na Ilha da Madeira do jogador. E os clubes necessitam cada vez mais daquilo que é a formação. Indo de encontro também àquilo que é fora do contexto Ilha da Madeira. Nós temos quase obrigatoriamente de estar atentos, quanto mais não seja para perceber algumas dinâmicas que possam estar a acontecer, mas também a aparecer aqui alguns jogadores. Sim. Percebes? Vou dar um exemplo, o Gibril foi acompanhado pela nossa equipa técnica, também muito por termos jogado contra ele, mas foi acompanhado pela nossa equipa técnica desde o Sub-23 do Braga, por exemplo. E acabou por ser mais fácil nós conhecermos, Sim. porque já tínhamos uma ideia dele, percebes? Sim. Porquê? Porque sempre acompanhamos os processos formativos dos clubes, seja de que clube for, como é lógico. E se nós não tivermos em constante aprendizagem, evolução e ver sempre jogos, e seja da Primeira Liga, seja do Sub-17 Nacional, a meu ver, não estamos por dentro daquilo que é o mundo do futebol. E tu achas que... Eu digo que, por exemplo, agora o Porto está num processo de reconstrução. Eu acho que o melhor que o Porto fazia era começar a contratar os da América do Sul, que eram os colombianos, falavam espanhol, falavam português, porque eu acho que a base de um grupo é mesmo a língua. Tu sentes, por exemplo, a maior parte do plantel do Nacional fala português, é brasileiro, é português, mas sentes que isso influencia mesmo o grupo? Eu acho que a barreira linguística influencia o grupo, mas também depende do grupo que tu tenhas. Sim. Porque se tu tiveres, e aconteceu este ano, teres ali 3, 4 línguas diferentes, porque nós, a meio, chegou-nos o Fuki, que era japonês, nós também tínhamos o Labidi, que falava inglês, mas a língua mãe não era o inglês, e por acaso tivemos um grupo que os acolheu bem, que os tentou ajudar e por aí fora. Isso também conta muito. Agora, se me disseres a mim que temos 15 línguas diferentes dentro de um plantel, acredito que não seja... Sim. Ou já nem falo das 15 línguas, as 15 nacionalidades diferentes, culturas diferentes, eu acho que não acaba por prejudicar, porque isso também é muito do trabalho do treinador, tentar agregar aquilo que são as diferenças entre o grupo. Agora, dá trabalho, claro, sim. Não é fácil, não, é lógico. Nós também tivemos um processo algo facilitado no Nacional, muito por isso, porque maioritariamente percebiam aquilo que nós queríamos. Nós tínhamos maioritariamente brasileiros e portugueses, e isso ajuda muito, e depois lá está, também tentavam integrar os que seria mais difícil de chegar àquela língua. Embora nós dentro da equipa técnica nós procuramos chegar aos jogadores mesmo individualmente na língua em que eles se sentem confortável, para eles perceberem aquilo que nós queremos. E tu dás uns toques em inglês? Tenho que dar, claro. Arranhas um bocado. Não, tenho que dar porque isto é a realidade. Nós, cada vez mais, nós recebemos jogadores estrangeiros. E temos que nos preparar para isso, porque se nós não conseguirmos, a nível tático, explicar aquilo que queremos no básico, que é o inglês, e não é fácil para nós, equipa técnica. O nosso sucesso acaba por poder estar, que não aconteceu, mas acaba por poder estar comprometido se nós não conseguirmos tocar nesses pontos. Claro. Mas eu também queria tocar na mudança para a Madeira. Apesar do bolo cá aqui assim, vocês uma semana jogam em casa, mas uma semana jogam fora. Ou seja, obrigatoriamente usar avião. É assim tão cansativo? Para os jogadores, eu acredito que sim. Para os jogadores? Exatamente. Porque dizem, o Porto agora vai jogar, ou o Sporting vai jogar a Espanha, depois volta, depois vai aos Açores, depois volta, e isso não dá para os jogadores. E ao início eu olhava para isso, é só um voo, vão a dormir. Mas... Não é bem assim. É isso que eu te queria perguntar. Tu sentiste essa grande diferença? Tu aqui, por exemplo, no Albergador ou assim, ias de autocarro para qualquer lado, claro. Ou de carro. Agora, o avião desgasta mesmo um jogador? Ou uma equipa? Não é fácil essa adaptação por parte do jogador, e é lógico que condiciona. Tu, em 15 minutos, meteres-te em casa, ou tens que apanhar um avião, tens que estar à espera no aeroporto, estás 2 horas num avião. Isso depois também tira-te um dia de treinos, praticamente. Exatamente. Vocês têm que condicionar os vossos treinos. O nosso processo de recuperação acaba por estar mais condicionado, mas também aí entra o trabalho fantástico que é feito por toda uma equipa que está por trás, pelo Gonçalo e pelo Rui, que é o nosso preparador físico, pelo Gonçalo, que é o fisiologista, que com a experiência que têm já dá para
para conhecerem os jogadores, já dá para adaptar aquilo que são as cargas, já a contar exatamente com isso, com aquilo que são as viagens e por aí fora. Agora, nós também, como equipa técnica, temos que ter em atenção isso, porque não é um contexto, digamos que, de uma equipa que jogue, é como tu estás a dizer, aqui ao lado todas as semanas, não é? É diferente. E tens algum jogador que borra cuequinha? De avião? Não, por acaso este ano não É que apanhei. vocês é Madeira, ou seja, O aeroporto não é o aeroporto fácil. é muito difícil, todas as 2 semanas estarem a passar por aquele... Sou-te sincero, eu tive 2, 3 viagens mais complicadas, de aterragem pelo mau tempo, mas de resto não tivemos problema nenhum em quase 50 segmentos ou mais, porque felizmente os pilotos também que vão para lá são, Claro, são mais muito coisa. treinados. Mas o quão sonhas por uma visita do Cristiano, lá ao Nacional? Era muito bom. É teu ídolo? É, sem dúvida por aquilo que é a resiliência dele, o trabalho diário e o mindset, principalmente. É muito competitivo, é um bicho competitivo. Gostava, claro. Seria sempre bem-vindo. Claro, e aqui também, olha, se quiser aparecer, Ronaldinho aqui. Claro. Já era como jogador, e agora que estou no outro lado não deixa de ser, porque realmente, competitivamente... E para mim é um dos maiores exemplos, não jogador, é maiores exemplos como humano, como pessoa. Eu acho que é das pessoas que mais me fascina, que mais tenho consideração mesmo sem conhecer. Estás a ver? É uma pessoa, é um extraterrestre, como eu costumo dizer. Imagina, falam do Messi. O Messi Também é muito bom, Sem dúvida. eu reconheço isso. Mas para mim, o Ronaldo tem ali uma coisa. Primeiro tem a sua aura, a sua magia, sem a dúvida. sua beleza. Por mim, eu virava pelo Ronaldo. Mas tem ali, pá, a resiliência, o trabalho, mesmo a família, está sempre ligado à família. Para mim, e ter saído da Madeira, muito jovem, ter lutado, para mim vai ser sempre o GOAT. Número 1. O número 1. Agora, estamos a acabar também esta época, fala-se de bola de ouro, e eu tenho aqui 5 nomes que eu acho que estão a lutar e queria que tu os ranqueasses, ok? Ok, vamos lá, isso. Primeiro nome, Salah. Certo? Queres fazer um blinding? Tipo, Não, eu prefiro queres- esperar até ao queres fim discutir para ver o que é depois? que vem aí. Salah, Rafinha, Ok. Yamal, Dembélé e para mim eu gostava muito, mas é muito difícil, Vitinha. Ok, então vamos começar pelo Vitinha, que é o meu número 1 também. É o número 1? É o número 1. O Vitinha é acima da média. Ele vê coisas que as outras pessoas não veem. É muito bom. Percebes? Ele percebe o jogo como ninguém e a relação com a bola dele é acima da média. Eu sou sincero. Eu, sinceramente, acho que o Rafinha, o Rafinha também, mas o Rafinha, o Yamal e o Dembélé acabam por estar os três Mais ali perto no mesmo nível. Apesar de E Salah isso- ter feito uma grande época. Sem dúvida. E se calhar até são mais favoritos que o Vitinha, é lógico, os três. Mas eu não consigo meter o Vitinha em segundo. Eu sou sincero, eu dava ao Vitinha. Então, Também por ser nosso compatriota, como é lógico. claro, mas quem é que tu achas que vai... Quem eu acho que vai ganhar. Achas mesmo? E eu estou... Sabendo que a premiação é sempre Eu não me quero um meter bocado nisso. tendenciosa. Mas eu acredito que vai ganhar o Dembélé. O Dembélé? Eu acredito que sim. Mas eu gostava, como é lógico. E não teria mal entregue a nenhum dos 5, Claro. pelo amor de Deus. O Salah também fez um ano espetacular, fez imensos golos, mas eu... Então, em primeiro punhas o Vitinha e em segundo Vitinha. o Dembélé? Dembélé, Yamal e Rafinha em segundo, empatados. Tu... E o Salah em quinto. Fala-se muito do Yamal, mas o Rafinha... Imagina, para mim o Yamal, apesar de aparecer com 15 anos e sempre jogou bem, mas esta época, eu sinto que ele só apareceu agora na segunda metade da época. Ao início, quem foi mais consistente do Barcelona foi o Rafinha, para mim. Sempre foi mais ligado à equipa, capitão, ainda por cima. Mas o Yamal também. Eu acho que o Yamal, há uma coisa nos jogadores jovens que estão a aparecer cada vez mais jovens e aposta-se cada vez mais na formação. Até se debate se o Sub-21 continua a fazer sentido, as seleções. Mas eu, por exemplo, o Yamal joga desde os 15 anos e eu não acredito que ele aos 25 esteja... Aos 25 já vai ter uma ruptura de ligamentos, já vai estar cansadíssimo. Olha, nós entraríamos aqui num tema que tem sido muito usual, que é o número de jogos.
E para quem joga tantos jogos, não é fácil. Eu assim espero que esses prodígios que falamos agora, o Salah, algo mais velho, mas principalmente os outros, que não tenham que passar por isso, por esse tipo de lesões, embora sejam recorrentes agora no futebol. E vês, o Kanda agora está a ser poupado pelo Rui Borges muito por causa disso. Acho eu, não é pela parte técnica, é mais pela... É novo, Claro. não pode jogar os jogos todos. Eu não sei qual é a gestão que fazem com o Kenda, realmente é muito bom jogador, mas é aquilo que estávamos a falar, com o número de jogos acentuado, agora com o Mundial de Clubes e por aí fora, não é fácil que os jogadores, pelo menos num outro jogo, não possam ser poupados, o que é pena, porque esses jogadores deviam jogar sempre. Pois, para quem gosta de ver futebol, aqueles jogadores... mas sim, vamos... é esperar para ver, porque realmente, se todos estes não tiverem alguma lesão grave, e esperemos que não, nenhum deles, o futebol está bem entregue nos próximos anos. E tu falaste aí do Mundial de Clubes. Eu acho que o Mundial de Clubes tem muito hype à volta, mas eu acho que vai ser um bocado flop. Muito pela questão... Ok, os clubes estão a apostar nas transferências e tudo, está a movimentar muito dinheiro, mas eu acho que no fundo, os clubes querem ganhar porque é o primeiro, mas depois acho que vão deixar... Foi como a Liga das Nações. Criou-se a Liga das Nações, ligou só o primeiro que foi Portugal, Claro. Agora já ninguém liga. E é um calendário um bocado... Por exemplo, o Benfica. O Benfica agora acabou agora a época. Tem jogadores que vão à seleção. Saem da seleção, vão para o Mundial. Do Mundial depois tem o play-off da Champions logo a seguir. Ou tem a Taça da Liga, não, a Supertaça. E depois é logo... eu acho que os clubes vão... Por exemplo, daqui a 4 anos não vão ligar, porque agora é 4 em 4 anos o Mundial, mas não vão ligar tanto. Vão ligar mais os da América, os sul-americanos, e assim, que ligam mais ao Mundial, claro, e aquela coisa. Mas, por exemplo, o Porto, eu acho que era um grupo fazível para o Porto. Tens ali o Palmeiras e o Inter Miami, e tens o do Egito, o Al-Ahly. Mas eu acho que os jogadores vão estar tão cansados que nem vai dar vontade de ver. Olha, eu sou-te sincero, eu estou com a expectativa um bocado alta, muito também por aquilo que estão a fazer do Mundial de Clubes, o facto de alargarem as janelas de transferências e por aí fora. E eu acho que a expectativa de toda a gente está em alta. Aquilo que eu desejo para o Mundial de Clubes é que os clubes portugueses, como é lógico, vão o mais longe possível, claro, porque isso para nós só é positivo. Agora, que realmente a nível de calendário não é fácil, não. Mas isso também as equipas são super equipas no sentido de dimensão, acredito eu que estejam preparadas para isso, claro. Mas sim, para o jogador acredito que não seja fácil. Imagina, tu no Mundial queres ver os melhores jogadores. Claro. E as equipas, se calhar, não querem, agora, passar de 50 jogos, ou 60, ou quantos jogam, se forem à final das taças e das taças da Liga e não sei o quê, se calhar não querem estar a arriscar tanto a saúde dos jogadores. Vai acabar por ter a ver com aquilo que é a gestão de cada clube, de cada jogador, acredito eu. Mas sim, é a realidade. Ainda agora estávamos a falar sobre isso da bola de ouro. Se eles continuarem a jogar, vai ser bom para todos. Vai ser um espetáculo maior para todos, porque são jogadores realmente com muita qualidade. Mas para isso é precisamente isto, que é preciso eles jogar. Claro. E eu acho que no Mundial de Clubes está toda a gente à espera de ver os grandes craques jogarem. E assim esperaremos que sim. Sim. Pá, se qualquer coisa, esqueci-me. De vez esta. Agora não há cortes nisto. Vai ficar assim, para eles. E bem. Mas... o que é que tu achas desta janela de transferências criada? Eu acho que é bom para os clubes terem... Mas, por exemplo, há clubes que vão buscar jogadores que não são necessários. Percebes? Claro. Estão-se a aproveitar desta janela. Certo. Eu acho que é assim. Acaba por ser positivo no sentido de realmente o Mundial de Clubes ser ainda mais competitivo. Nesse sentido, eu acho positivo. E não vejo por que não. Porque é uma exceção aberta apenas e só àqueles clubes. Percebes? Por isso eu não acho que seja assim tão prejudicial. Agora, sou-te sincero, a nível político e por aí fora, no sentido dos outros clubes, não sei qual é a opinião dos outros clubes quanto a isso, porque... Pois. Eu acho que no sentido do Mundial de Clubes ser valorizado, eu acho que vai sair, como é lógico, porque abrindo aqui Viste o prémio do campeão?
Não. É 1 bilhão, acho eu. 1 bilhão. Eu vi no Twitter algumas notícias sobre isso. E mesmo os clubes que já vão entrar só por entrar, só por jogo ou assim, vai gerar muito dinheiro. Por exemplo, eu estive com sportinguistas que me disseram: olha, ainda bem que o Sporting não vai ao Mundial de Clubes. Pois. Por causa dos jogadores. Mas em encaixe financeiro É muito grande. é muito bom. Por exemplo, tivemos o Chelsea na Conference. Não ganhou tanto quanto um clube que jogou a Champions League e nem passou. Há muito essa diferença entre prémios. E o Mundial de Clubes é um absurdo de dinheiro. Lá está, pela expectativa que toda a gente está a colocar no Mundial de Clubes, Isso acredito. é uma pressão enorme para a FIFA, Claro. em si. Eu acho que eles vão organizar tudo de uma forma muito ponderada, já organizaram de uma forma muito ponderada para aquilo correr bem. E assim espero, como é lógico. Porque a expectativa, é como tu estavas a dizer, a expectativa é muito alta. Agora, vamos ver como é que vai correr. Eu acho que só passando pela experiência, digamos assim, de ver os jogos e estar atento àquilo que é a organização, é que se pode opinar. Claro. Porque há sempre pessoas que estão à espera que aquilo corra mal. É a realidade. Claro. Para dizer mal e porque não devia haver. Mas se corre bem, não é? Temos Claro. que tirar o chapéu. Isso corre bem. Isso corre bem. Mas o que aumentava ainda mais as expectativas era a transferência que toda a gente fala, que pode vir a haver, Cristiano Ronaldo. Onde é que tu vias o Ronaldo entrar ali? Olha, sou-te sincero, primeiro não tenho tido tempo para pensar Claro. nisso, mas acredito que queira estar presente no Mundial de Clubes. Eu acho que isso sim. Tem sido algumas notícias dele que afinal vai renovar com o Al Nassr, outras que não vai. Eu acho que é esperar para ver. Ele podia ir agora fazer uma perninha ao Nacional, Mas para voltar à Madeira. Voltar era positivo, eu acho que sim. Aliás, ele se fosse, seja para clube português, eu acho que iria valorizar-nos a todos, sem exceção. Eu estive a discutir isso, pá, eventualmente vai sair, quando sair eu irei postar no meu Instagram, porque vinha outro podcast e nós estivemos a falar sobre isso, do quanto seria bom o Ronaldo voltar para a Liga Portuguesa. E eu acho que seria muito benéfico, em todos os níveis. E as Mediatismo, analisar joguinhos dele. Claro. Mediatismo e andar algo muito envolvido, porque é a realidade. Ronaldo e o Messi acabam por gerar muita coisa à volta deles. O próprio mediatismo, eu acho que o próprio capital da Liga ia aumentar. Isto só acaba por valorizar os clubes, eu acho. Porque vai haver mais audiências, vai gerar mais dinheiro, o negócio vai andar e os plantéis vão ser melhor formatos, porque têm que ser mais competitivos e eu acho que iria, sem dúvida, subir o nível do Sim. do E o que é que campeonato. tu melhorarias na Primeira Liga, por exemplo? O- Tu que já fazes parte da Primeira Liga, o que é que tu melhorarias? Olha, eu sou Qualquer sincero. coisa. Sim, mas eu sou sincero, eu acho que os clubes, nenhum clube está totalmente insatisfeito com o que é que está a acontecer, percebes? Eu acho que a Liga tem dado passos em frente brutais, tanto a Liga como a Federação, sem dúvida. Eu acho que precisamos é dar tempo às pessoas, além de criticar ou dizer o que é que temos que mudar, isto ou aquilo, temos que dar tempo às pessoas para trabalharem. E houve agora uma reformulação nos quadros diretivos, tanto da Liga como da Federação, e acabamos por ter que esperar, digamos assim, porque que tem evoluído, tem. Vamos tocar num tópico que eu acho que merece ser tocado. O papel do árbitro e a importância do árbitro. Eu acho que tem sido feito um trabalho muito positivo nesse sentido. O árbitro hoje em dia não é uma pessoa que vai ali arbitrar ao fim de semana, seja na primeira, seja na segunda liga, seja mesmo no Campeonato de Portugal, porque eu tive a oportunidade de jogar nesse tipo de campeonatos e falava com alguns árbitros e sei o quanto eles se preparam. Hoje em dia o árbitro é um atleta, é um jogador, é como se fosse um jogador, no sentido daquilo que é a preparação física, mental, nas decisões, eles treinam para aquilo. E eu acho que, por exemplo, essa evolução que houve no papel do árbitro, acho que realmente foi notório daquilo que é o crescimento da Liga, percebes? Eles vão continuar a falhar, nós também, os jogadores também vão continuar a falhar golos, mas eu acho que pelo menos tentarmos dar passos em frente,
Eu acho muito importante. E eu acho que está a ser feito um trabalho satisfatório em todos os níveis. E, por exemplo, tocando na federação, na parte dos cursos de treinador, que é algo que a nós, treinadores, nos preocupa. O facto de haver agora, com a eleição do Henrique Calixto para a NTF, o facto de percebermos que alguém é importado em abrir novos cursos de treinador, abrir mais oportunidades, eu acho que é claramente um sinal de que as pessoas que estão por dentro e por fora têm consciência de que é preciso haver uma reformulação, é preciso haver inovação, é preciso haver crescimento. E isso está a ser feito. Por isso eu acho que, acima de criticar, dizer que isto está mal ou isto está bem, Porque eu acho que o futebol também acaba por ser um bocado como a política. As pessoas não têm muita paciência, é muito fanatismo. É tudo para ontem. Claro. Sem dúvida. E eu também sou. Eu antes de chegar, mais ou menos ali até aos 16, 17 anos, eu era muito fanático pelo futebol e era o meu clube e o meu clube é que tem que estar bem e era um bocado cego. Mas depois comecei a gostar mais do futebol em si do que propriamente do clube. E agora vejo muitos jogos sem ser do Porto, de outras ligas e tudo. Interessa-me o futebol. Às vezes não percebo certos fanatismos. Por exemplo, eu tenho na minha família fanáticos pelo Porto. Por exemplo, o Porto, é falta sobre o Porto, tem que ser falta sobre o Porto, mas depois quando é o contra... E eu não consigo ser assim, percebes? E vê-se agora também com a entrada do Vilas Boas e assim, um bocado esse fanatismo do agora já não se ganha, não sei. Eu acho que as pessoas têm que... Isto é um negócio também, é um negócio e é uma coisa que precisa de tempo para se melhorar, não é? Tu também não chegas ao trabalho, primeiro dia de trabalho, imagina, trabalhavas no continente, trabalhavas bem lá, se calhar quando fores para o Pingo Doce, se calhar já não vai ser a mesma coisa. Exatamente. Precisas de tempo. Claro. E eu acho que, principalmente os treinadores em Portugal e no Brasileirão também, têm pouco tempo para projetos. Olha, nós nisso somos uns felizardos. É a realidade. Eu vou ser sincero, eu vi a vossa época, eu acompanhei um bocado o Nacional e acompanhei os resultados também. Noutro clube, já não estavam lá ao fim de 5 jogos. Podia Por causa ter dos acontecido. resultados. Às vezes um treinador quer se agarrar ao grupo, precisa daquele tempo para agarrar ao grupo, de construir uma ideia. E os clubes não dão esse tempo aos treinadores e à equipa técnica. Tivemos, agora, também não sei o que é que se passa, mas, por exemplo, no Vitória Guimarães, no Vitória, saiu agora o Luís Freire. Está a fazer um bom trabalho. Se calhar correu mal com a direção ou assim, nunca sabemos. Mas o Braga, logo no início da época, tive um treinador que fez 2 jogos ou 3 e saiu logo, porque empatou, perdeu e saiu logo. E eu acho que, o que é que tu achas sobre isso? Ok, que vocês têm sorte, mas vocês têm alguma preocupação em relação a isso? Vocês pensam nisso? Se perder este próximo jogo, se calhar caímos? Eu acho que os treinadores de futebol têm todos essa consciência, que realmente os resultados acabam por definir a continuidade ou não, é a realidade. Desses casos que tu estás a falar, eu não posso opinar porque nós não sabemos o que é que se passa por dentro, posso falar daquilo que é o nosso contexto no Nacional, em que realmente tivemos a felicidade de ter uma estrutura diretiva, liderada, como é lógico, pelo nosso presidente, com muita experiência daquilo que é o futebol profissional, que nos deu tempo para trabalhar. E isso, depois, mais à frente, nós, clube, acabamos por tirar os nossos frutos quanto a isso. Os objetivos, felizmente, foram conseguidos, muito por mérito daquilo que foi o trabalho também, porque nós às vezes dizemos que a equipa técnica fez um bom trabalho, mas o presidente, a estrutura diretiva também o fez, porque em tempos de maus resultados sempre nos deram estabilidade. Sempre nos ajudaram, estavam ali para nos ajudar, para nos fazer crescer, para passar a sabedoria que eles têm e a experiência, porque também conta muito, e nós temos muito a aprender quanto a isso, é normal, e ajudaram-nos muito a nós, ajudaram-nos a crescer muito, ajudaram-nos a manter a serenidade, fizeram com que nós tivéssemos a calma necessária no momento certo,
E eu posso falar daquele contexto porque realmente foram pessoas que tiveram realmente paciência, e eu acho que no futebol português também deve ser assim, e depois, no futuro, colheram os frutos porque os objetivos foram alcançados. Mesmo o ano passado, eu não estava lá o ano passado, mas as coisas não começaram da melhor maneira no Nacional. As pessoas tiveram na mesma a paciência necessária e depois acabaram por subir. E eu acho que isto também, muitas vezes fala-se, o treinador faz isto e aquilo, e de facto o treinador, a equipa técnica tem muita preponderância naquilo que acontece, mas as estruturas diretivas também. E muitas das vezes as pessoas também se esquecem disso, porque o treinador só é para dizer mal e os presidentes também. E nós temos que tirar o chapéu também àquilo que são os bons trabalhos, as boas ideologias, e nós fomos uns felizardos, volto a dizer, quanto a isso. E eu acho que este é que é o caminho certo, atenção. Acho que as pessoas necessitam de tempo para trabalhar, necessitam da confiança das pessoas, se assim o merecerem, como é lógico, e eu acho que esse é o caminho. Agora, tivemos essa felicidade no Nacional, não quer dizer que noutro clube qualquer o presidente X ou Y também tenha que ter, porque são clubes diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes. Nós não sabemos muitas vezes o que é que se passa entre as estruturas e as equipas técnicas. Nós às vezes achamos justo ou injusto e não fazemos ideia do que se passa. Daquilo que nós sabemos como equipa técnica, daquilo que é o Nacional, nós realmente tivemos essa felicidade e eu acho que é esse o caminho. E estavas a falar dos objetivos no coletivo foram concluídos com sucesso. Quais é que são os teus objetivos, os teus pessoais? Olha, no futuro? Eu posso-te dizer aquilo que foi desta época e do futuro. O meu objetivo principal, quanto ao passado e futuro, é exatamente aquilo que falamos quando estávamos a falar de ver jogos. Crescimento. Aprendizagem. Mas na mesma área? Beber conhecimento, como eu costumo dizer. Percebes? Eu acho que ainda há um caminho muito grande. E acho que temos de ter a humildade para reconhecer isso, que é, ok, ainda há caminho, ainda temos muito que aprender, ainda temos muitos jogos para ver, muitas conversas para ter sobre futebol, muitos debates, muitas discussões sobre a estratégia A, B ou C, o que é que vai funcionar, porque isso acontece. Claro. E eu acho que o caminho tem que ser, o foco principal tem que ser esse, a aprendizagem, digamos assim. Eu também sou um rapaz novo, Claro. eu acho que o principal foco, digamos assim, tem que ser esse. Não pode ser o dinheiro, o ir para aqui, o ir para ali. Porque claro. Isso é desfocar exatamente aquilo que nós controlamos. Sim. O que eu controlo é estar atento a determinados detalhes, o tirar cursos de línguas, o tirar cursos de psicologia, estar acompanhado pelas pessoas certas a nível mental, a nível de procurar algumas informações noutros níveis para poder ajudar a quem está à nossa volta. Eu acho que quanto mais conhecimento nós bebermos, digamos assim, melhor. E acho que eu digo isto desde puto, que é quando eu for rico, eu vou comprar o Oliveira Douro. Ok. Ou seja, quando eu chegar a esse ponto, já vais estar naquele ponto de vais assumir cargos lá no meu clube. Que seja realmente o teu clube, porque era bom sinal, era sinal que tinhas sido muito bem sucedido. Claro. E também é um clube também que merece. Claro. Não está merece mal uma entregue. direção como eu. Não está mal entregue, mas também merece. Merece-me a mim na direção. Exatamente. Não, eu acho que já falei contigo na altura e eu gostava de tirar o curso de treinador porque sinto falta do balneário. Sinto falta e quero mandar nos putos. Yeah. Quer dizer, não. Aqui quem manda sou eu. Vou dar a minha opinião como amigo. Acho que fazes muito bem. É realmente uma área prazerosa, porque é. Tu crias ligações, e tu sabes, também foste jogador, incríveis, e como treinador também. Ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, que é só mandar e vir embora, não. Também dá para criar ligações. E eu defendo muito isso, e acredito vivamente nisso, porque pela curta experiência, mas pela experiência que tenho tido. Eu gostei imenso. Imagina, durante a tua formação tens aqueles treinadores que tu não simpatizas tanto. E eu na formação tive alguma sorte,
Mas eu sim, também era diferente, porque eu era guarda-redes, então eu estava mais esperado, estava sempre com o treinador do guarda-redes, basicamente. claro. E, Mas pá, sim, há treinadores que não te identificas. É não me normal. identifico, eles também não se identificaram comigo, então passei épocas e épocas no banco. Mas. E foi por isso que depois também, se calhar, aos sub-19 não me treinaste. Mas. Pá, contigo. Não sei. Imagina, apanhei o Brito também no sub-18 e eu sinto que os jogadores estavam muito ligados a ele, mas também já estavam aos anos e anos a ser treinados por ele. Mas contigo, não sei, houve ali um clique dos jogadores que eles realmente gostavam de ti. Também, não sei se é por causa das idades e das Eu ia-te brincadeiras. falar nisso. Mas, pá, eu gostava, pá, não arranjei a tempo, mas gostava que tu mandasses uma mensagem para os teus queridos do Oliver Claro que sim. Pá, assume. Para ali. Manda mesmo, para, Para ali. ali. Assume Queria só. mandar, a primeiro de tudo, e às vezes nós esquecemos disto, agradecer a todos, porque eles realmente foram muito especiais. Nós falámos disto no início. E mandar-lhes um forte abraço a todos, porque eles merecem, e o maior sucesso do mundo. Porque eles sabem, nós falamos, eu sou sempre alguém que estarei aqui para eles e tento ajudá-los naquilo que me é possível e desejo-lhes o melhor do mundo, porque são meninos, como eu costumo dizer. Qualidade, já estavam. Já Já tinhas estava, arranjado não? ali uma cunha. No Nacional. Já tinhas arranjado uma cunha. Ou não? Gostava, como é lógico, que todos eles chegassem a esse patamar. Gostava, claro. Um amigável, sim. Um amigo. Juntavas todos outra vez e fazias um amigável assim. Era engraçado. Pá, agora a chegar a este momento do episódio, peço sempre aos meus convidados para trazerem uma palavrinha e queria ouvir a tua. Ok, vou aqui ao bolso. Vai, tá bom. Não, estou a brincar. Pronto, a palavra que eu escolhi é relativa, eu vou explicar isto em condições para tentar ser perceptível. Nós, num contexto de modelo de jogo, nós falamos muito nos off spaces. São espaços que nós muitas vezes insistimos com os jogadores, e mesmo entre nós, insistimos off space, off space, off space. E foi algo que nós fomos insistindo durante toda a época, Sim. porque faz parte de nós. Então, quando haveria alguma ideia iluminada de alguma coisa que nós queríamos fazer e que acreditávamos mesmo naquilo, a palavra ou a ideia era denominada de alfa. Ok, pronto. Então, vamos dar um exemplo. Como eu te disse, eu ajudava o Luís na bola parada. Vamos imaginar que nós cismávamos que aquele canto daquela maneira ia dar golo. Ainda não tinha dado, por alguma razão, mas ia dar golo. E continuávamos a insistir naquele canto, ou num lançamento, seja o que for. E este canto, ou este lançamento, realmente é... Isto vai funcionar, isto vai funcionar. Então a resposta era sempre que era, pronto, vem aí mais um alfa, que é mais uma ideia iluminada de que realmente isto vai, em algum momento, há de funcionar. Pronto. E a palavra escolhida foi exatamente o alfa. Não no sentido do off space ou do alfa em inglês, que é metade, digamos assim, não nada a ver, mas alfa no sentido de uma ideia iluminada. que nós acreditávamos piamente naquilo. E ainda estão a acreditar que vai resultar ou já resultou? Não, ou chegou a um ponto em que tipo, isto não vai resultar mesmo? Alguns alfos foram resultando, outros nós estamos a E estar. quando é um que tu pensas, não te sentes assim, peito cheio? E o que disse? Temos um azar. Sempre que enchemos demasiado o peito, Acaba por não... o Tiago vem sempre com a agulha. É? E fura logo o peito todo. Não vamos dá usar para encher isso. muito o balão. Pode resultar, mas não vamos usar isto que já estás a ganhar Não, muita pior mania. é quando resulta mesmo. E tu aí sim enches realmente o peito, mas não vale a pena, porque sabes que a exigência vai ser ainda maior na vez a seguir, por isso. Pá, muito bem. E é basicamente isto. É isto, foi Foi uma boa conversa. Foi tranquilo, não foi? Foi. Para o ano estás cá outra vez, se quiseres. Final da época, apareces aqui para fazer um resuminho da época e... Está combinado. E pessoal aí do Nacional, Eu sou que se calhar vai ver isto. Eu sou supersticioso, se isto correr bem, estou aqui depois. Está bem. E vai correr bem a próxima época. Se Deus quiser. Vai correr ainda melhor. Trabalhamos para isso. Bah, muitíssimo obrigado. Antes de tudo, quem se despede no meu podcast são os próprios convidados. Ok. Por isso, olhas ali para a câmara, mandas uma subscrevam, não sei o quê, sigam, faz o que diz o que te vier na alma, faz conta que és youtuber. Ok, agora tenho uma face de youtuber. É isso Agora que me estás a dizer. Olhas para ali Setorial. multifunções, sim. Ok. Então, primeiro agradecer, como é lógico, o convite de uma pessoa muito especial, de uma pessoa que me ajudou a mim e a nós na altura no Oliveira do Douro, que ficou a amizade
E como é bom rapaz, como merece, e como o projeto é algo pensado com tudo no sítio, porque é, Muito pediria a trabalhoso. todos então para seguirem o canal, todas as redes e para acompanharem tudo aquilo que vem daqui para a frente, que vai ser É risonho. isso. Vamos ver. Ora, muitíssimo obrigado. Obrigado. Está feito. Vamos embora. Vamos embora. E beijinhos para todos, está bem?